A gente vai falar aqui agora sobre ira, em relação às obras da carne. A gente tem falado sobre elas serem um tipo de burrice espiritual que atrapalha a gente, certo? Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz o seguinte para nós: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, quando vocês ficarem irados, não pequem. Sinal que ficar irado é algo que vai acontecer. Ele não fala se, né? Quando vocês ficarem irados, né? Na maioria das versões está irai-vos, ou seja, irem-se, mas não pequem. E é para o quê? Apazigue a ira. Vamos apaziguar essa ira antes que o sol se ponha. Por quê? Porque se você já passar um dia com aquilo no coração, aí começa. Deu para entender? É algo do tipo, eu tenho aprendido isso demais. No meu tratamento contra a depressão, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: ruminar pensamento é você cavar querendo sair do poço. Entende? Você vai descendo, querendo subir, mas não sobe, porque você só cava. Porque você fica assim, pô, mas eu tinha que ter falado aquilo para o Marco, não, mas aquilo que o Robson fez não está certo, não, mas porque, pô, isso não vai ficar assim, não, eu tinha que ter dado aquela resposta para o Fernando, e aí, ou seja, eu passo o dia com aquilo. Ou seja, se eu tive um momento ruim, eu estou revivendo o momento ruim. Se eu senti algo ruim, eu estou ressentindo algo ruim. Então imagina, Robson chutou minha canela, subiu aquela raiva, e aí eu fico, pô, mas como se faz? Como é que pode um negócio desse? É sujeito homem, pá, não sei o que, aí no dia seguinte, entende? Aí eu vejo o filho do Robson andando de bicicleta, aí ó o filho do coisa ruim, aí percebe? Não, tô falando sério, assim, tu vai ficando, daqui a pouco tu tá até doente. Acaba que você acaba soltando logo uma direta, logo uma ofensa. Não é, e detalhe, o pior é que você pode às vezes soltar uma ofensa para alguém que não fez nada. Por exemplo, digamos, eu estou ressentido com o Robson, aí eu vou lá para Guapimirim, e um cara com a fisionomia do Robson, eu olho assim, lembro do Robson, e às vezes eu começo assim a suspeitar do cara, a falar umas coisas pro cara, assim, eu acabo assim, sem conhecer, criando um inimigo. Por quê? Por causa de uma memória que não foi tratada. Deu para entender? Então, ficou irado? Não peque. Ficar irado acontece. Agora, você não pode deixar aquilo ali ficar continuando no seu coração. Então, quando a Bíblia fala de iras, se tratando de obra da carne, ela está falando de explosão de raiva. Repetindo. Efésios 4, 26 e 27. Isso. Então, a Bíblia está falando de explosões de raiva aqui, de arder em indignação, ou seja, aquela indignação que eu estou, fala de destempero emocional. Não é aquela ira que assim, seu semblante muda só, é aquela ira que você tem um ataque de pelanca, deu para entender? E aí, e o pior, destempero emocional. Então, enquanto o cara que se contém é um cara que tem temperança, esse cara aqui é o destemperado. Oi. Destempero emocional. Aí, ó, aí a autoridade aqui. Bem, considerando a terra que tu vive, tenta se acalmar, hein? Nesse caso, entendeu? Se tu morasse lá na Baixada, tu podia ser bravo, porque lá é mó paz. Mas agora aqui é Rio de Janeiro. Então, aí nesse caso, essa pessoa, no caso, ela tem isso por qualquer motivo. Você já viu aquele rompante em que a pessoa tem explosões de raiva e fica ardendo indignação? E ficar indignado, gente, primeiro, todo mundo fica. Não tem como. Por exemplo, hoje eu vi uma matéria que houve uma... Meu Deus. Mataram o braço direito do Beira-Mar, é esse? Não é isso não. Eu vou até pegar aqui porque eu acho que eu perdi, para não me perder na informação. O que acontece? Não sei se de repente a deputada postou fake news, mas
a deputada Bia Kicis, ela pegou uma postagem, né, uma publicação do consultor jurídico, conjur.com.br, e aí o tema: domicílio inviolável por invasão não justificada de galpão, TRF 2 anula apreensão de cocaína. Com base no tema 280 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, por maioria, concedeu habeas corpus para anular a apreensão de 695 quilos de cocaína feita por policiais federais em galpão em Itaguaí, Rio de Janeiro, além de ordenar o desentranhamento dessas provas do processo. Além disso, os desembargadores revogaram a prisão preventiva dos 3 réus. Não, se sou eu, quanto vai a cocaína? Eu estou torcendo para ser fake news da deputada Bia Kicis, porque senão eu vou achar que o Brasil não é um país sério. Não, se fosse eu, além de devolver a cocaína, soltar o cara, eu dava mais 20 milhões para eles. Entende? Então, isso é coisa do Brasil. Aí observa bem, claro, eu não posso afirmar que aconteceu, entende? É uma postagem dela no Instagram em que ela printou uma informação do site do consultor jurídico, certo? E que assim, eu não cheguei lá no site para olhar. Assim, eu estou torcendo para não ser verdade, porque senão eu vou achar que o Brasil não é um país sério. E aí, nesse caso aqui, observa bem, quando eu vi isso, eu não posso, não dá para a gente ver um negócio desse de manhã. A Charles de Gaulle já falou isso na década de 60. Entende? O que eu penso? Ó, eu não vou ver jornal porque eu não quero me aborrecer. Então eu vou no Instagram. Aí eu vou no Instagram, eu vejo uma postagem dessa, eu falo, meu Deus do céu. Então, ou seja, gente, ficar indignado, não tem como você olhar um negócio desse e não ficar indignado, né? Então assim, eu, por exemplo, meu IPVA atrasado, minha vida já fica complicada, né? Eu pego um negócio no cartão, aí pulou um mês, a dívida fica enorme. Aí você vê um negócio desse e fala assim, pô, não estou entendendo. Ou seja, então você que tenta andar direito, leva para o lado do Estado. E aí se você não anda direito, o Estado fala assim, ô neném, faz isso não, titio, o Estado fica triste. Então o que acontece? É natural você ficar assim, né? Todo mundo fica indignado. Entretanto, mas porém, contudo, todavia, olha aí, quando agimos assim, ardendo indignação, somos consumidos como um pavio de uma vela que se derrete. Talvez, como os dois aqui ficaram tudo quietinho, mas ele se entregou, então eu vou olhar para lá. Então o que acontece? Observa bem. Eu ficar bravo, eu não vou mudar a posição do mundo. Então é melhor manter a saúde. Mas se pudesse meter o braço, eu tinha. Aí o que acontece? Observa bem. Pensa na cena, Marcos. Você explode, mas a cada explosão é como se aquele pavio estivesse queimando e aquela cera derretendo. Por quê? Porque é um sofrimento que você tem. Assim, tudo bem, aparentemente você está botando para fora, só que aquilo, de certa forma, começa a consumir você também, entende? Então, nesse caso, nesse destempero emocional, a pessoa perde o equilíbrio e ela deixa de evoluir. Por quê? Porque, querendo ou não, uma coisa que eu aprendi na época de kickbox e muay thai, você quando está nervoso, com raiva, alguma coisa assim, parece que baixa o espírito de briga de rua, você deixa de ser técnico, entendeu? Aí, por exemplo, você está cheio de raiva, o cara não está. Aí nisso que você vai igual um doido, a vista escurece, tu vai assim, aí ele sai de lado, tua raiva aumenta e ele fica mais técnico, tu fica com mais raiva, ele fica mais técnico, daqui a pouco tu tá no chão. Então assim, na briga de rua, se você é um cara treinado, beleza, tu descarrega a tua raiva e a tua técnica num cara sem técnica. Mas agora, num treino de igual para igual, ou com um cara com uma qualificação, graduação maior do que a sua,
Aí o cara vai e faz um negócio que, por exemplo, vou pegar uma situação minha. Eu treinava junto com o Chiquinho, e o Chiquinho, ele era igual a mim, né? O Praged era branco, a gente era iniciante. E o que acontece? A diferença é que ele veio do boxe. Nós éramos iniciantes no kickboxing, mas ele veio do boxe. Então na hora que eu ia dar um soco nele, esquiva e pêndulo. Gente, olha, os bofe. Vai lá embaixo? Ah, tá. Os bofe. Não precisa não. Aí os... então tá legal. É só para trocar, porque essa aqui tava no carro. Aí o que acontece? Os bofe iam pra fora, né? Porque tu soca o cara, pá, pá, pá. Aí tu dá com mais raiva, com mais força, ele, pá, pá. Daqui a pouco o ar tá saindo. E eu ficava assim, pô, era melhor que ele me batesse, cara. Ia me humilhar menos, entendeu? Então o que acontece? Você está ficando daquele jeito e o cara consegue ter mais sangue frio, porque à medida que você vai se esquentando mais, aí você acaba se entregando mais e ele te analisa mais, entendeu a situação? Então, aqui a explosão de ira, ela tem a ver com o desequilíbrio, certo? E aí você deixa de evoluir naquilo ali. Então, quando a Bíblia reprova esta atitude da carne, não porque tal explosão de raiva não tenha motivo justo, como ocorre na indignação seletiva, que só é dirigida contra pessoas de quem não gostamos muito e não contra o erro em si, de alguém a quem amamos ou não. Então, a Bíblia não reprova essa obra da carne porque o motivo seja injusto. Às vezes o motivo é justo, só que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Então, quando você está com aquela ira, você acaba o quê? Assim, tudo bem, é uma coisa justa, mas aí está arriscado você atacar alguém por causa daquilo, você ser grosseiro com alguém por causa daquilo, você ferir alguém que não lhe feriu por causa daquilo. Ou seja, aquele problema, por mais justo que seja a sua indignação, ele estraga o seu dia e o dia de alguém. Eu ia dar um exemplo, tá falando de ira aí, né? Isso. Eu era garoto novo, tinha lá com meus, acho que 14 ou 15. Não, agora ele é garoto velho, mas ele era garoto novo. Não, novo eu digo assim, jovem ainda. Entendi. Quase, inflação, adolescência, posso dizer. Eu trabalhava na rua vendendo doce nos ônibus, antigamente podia fazer isso. Hoje em dia quase não se vê. Vai sobrar para a mãe. Aí uma vez, no verão, né, sol quente, eu peguei minha caixa de isopor, né, um monte de Coca-Cola, Guaraná, Guaravita. Aí o motorista foi e abriu a porta normal, fiz assim. Só que eu achei que ele disse que podia subir. Eu peguei e subi pela porta da frente, né? Mas isso aqui era do tipo, hoje não. Aí, não, beleza. Só que ele falou, não pode não. Eu peguei e desci. Só que antes de eu descer, ele não esperou eu descer. Ele fechou e a porta imprensou a caixa. Para que ele foi fazer isso, pastor? Imprensou a caixa e começou a sair do ônibus, foi embora. Você só não xingou ele de santo. Toda arrebentou tudo, quebrou tudo, saltando no chão. Ah, pastor, eu novo, né? Pegou uma pedra e tacou. Não, ele parou no ônibus, eu fiz ele parar o ônibus, eu segurei a alça, me pendurei no ônibus, a caixa quebrando e caindo tudo no chão. E quando ele abriu a porta, partiu para cima dele. Eu dei muito soco nele, pastor. Entendi. Tanta gente me segurando, ninguém conseguia me segurar, e eu bicando, dando soco. Eu estou entendendo. Foi a única vez que eu peguei sério. Mas você percebe que assim, nunca mais. A explosão de ira, ela faz isso com a gente, entende? Porque assim, você acaba fazendo algo que talvez você não fizesse. Vamos parar na delegacia. Se aquele pavio não tivesse curto. Tá dando para entender? Essa é a questão. E aí, olha como é que são as coisas. A Bíblia reprova tal obra da carne porque não é coerente ao cristão um temperamento violento e explosivo. Porque se um cristão é um pequeno Cristo, ele é um imitador de Jesus. Então, não é uma coisa adequada ao caráter cristão. Algo, por exemplo, que está presente em pessoas que se estouram por qualquer motivo e destempero emocional diante das situações. Então, a gente falou é bonito, mas passar pela situação é complicado. Eu acho que semana passada eu estava numa situação dessa.
Ó, eu não julguei ninguém, eu só li o texto, hein? Mas não pude chegar e bombar. Eu falei, vai dar mal, vai. Então, aí eu não sei se dá para perceber. A gente, quando está falando isso aqui, a gente está vendo o seguinte: o que a Bíblia requer de nós, entende? Porque se a gente, por exemplo, for pensar na questão de que falar é fácil e fazer é difícil, pô, a gente trai mulher, a gente mata os outros, a gente dá, assim, a questão é a seguinte: a gente sempre vai ter motivo para fazer alguma coisa, a nossa carne sempre vai querer alguma coisa, só que a Bíblia fala o seguinte: não, Pode dar mais uma. deu para entender? Aí, como a Bíblia diz isso, você faz o que? Você bota a focinheira no pitbull, o pitbull tá lá, tá salivando, o focinho tá lá todo arreganhado, ou seja, ele tá que tá, mas, deu para entender? Mas você tem que segurar a onda. A gente esqueceu o velho ano. Deu para entender a parada? Só necessário pergunta mais. Entende? Essa é a situação. Então, o que acontece? Diante disso daqui, a gente observa que essa obra da carne, por exemplo, se a gente observar aqui, não é coerente ao cristão. Por quê? Porque esse temperamento violento, explosivo, presente em pessoas que se estouram por qualquer motivo, como eu falei, a gente não está falando de algo que assim, por exemplo, é uma vez na vida, outra na morte. A gente está falando o seguinte: pô, tu fica até com medo de chegar perto da pessoa. Essa é a questão, né? E então, esta obra da carne não está relacionada a uma justa indignação sentida ao vermos uma coisa errada. Não é disso que está tratando, porque isso acontece. O próprio Jesus ficou irado quando viu o pessoal fazendo aquele comércio num lugar que era o átrio dos gentios. Então o que acontece? Ele mesmo fala: pô, isso aqui vai ser minha casa de oração. Não que fosse errado ter câmbio para quem veio de longe trocar por uma moeda, né? Trocar a moeda, né, por um animal ali fresquinho na hora para levar para o sacrifício. A questão é que o lugar onde eles estavam era um lugar direcionado para o culto das pessoas. Então o que estava acontecendo? As pessoas, por exemplo, digamos, você tem lá o átrio dos gentios, o átrio dos judeus, tá todo de boa, tá tudo legal, mas os dos gentios, a gente faz um negócio mais ou menos aqui, Paranauê, Paraná. Jesus falou: não é assim, vocês estão atrapalhando as pessoas de se aproximarem de Deus, e lepo, entendeu? Jesus, quando estava lá na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Tu acha que ele se irou naquela hora? Eu acho que não. Isso, mas percebe a diferença? Entendeu? Porque assim, naquele momento, o que acontece? Jesus está vendo o seguinte: olha, esses caras, eles são apenas bucha do sistema. Então assim, eles estão ali num momento que já foi pré-estabelecido desde antes da fundação do mundo. Agora, no caso do templo, a indignação é como se, por exemplo, ele, enquanto Deus encarnado, estão fazendo bagunça na minha casa, estão me atrapalhando de que as pessoas venham até Deus. Pô, esses caras não vão me atrapalhar não, vou dar um choque de ordem aqui, vou dar um choque de gestão aqui, vou dar um susto nesses caras. Tanto que aí, quando ele fez, chamou a atenção do pessoal: pô, quem é isso aí? A galera já ficou cabreira. Aí o cara, duvido que o cara no dia seguinte, na hora de montar, não pensou assim: será que aquele doido do Nazareno vai vir aqui de novo? Deu para entender? Então é uma situação. Ficar indignado com algo justo acontece, mas aqui trata-se de algo que acontece inclusive por motivos fúteis. Há uma pessoa que fica descontrolada com frequência. Imagine o mal que isso gera numa igreja. Pô, o irmão nervosinho vai dar ruim, vai dar problema. Primeiro que fica todo mundo com medo do cara, né? E aí, detalhe, como é que a gente ajuda esse cara a melhorar? Então todos nos lembramos de quando o povo perturbou tanto Moisés a ponto de ele bater na rocha e ser proibido por Deus de entrar na terra prometida, porque agiu como não deveria, por ter perdido o equilíbrio depois de tanta pressão do povo rebelde que ele conduzia. Aplicando aos nossos dias,
Sabemos que o povo faz coisas que podem desequilibrar um pastor. Todos sabemos disso. Isso pode acontecer. Mas todo dia? Pô, todo dia o pastor vai ter piti? Todo dia ele vai ter ataque de pelanca? Todo dia ele vai ficar nervosinho? É importante pensar nisso. Lembremos que não era todo dia que Moisés perdeu o equilíbrio. Foi naquele dia. Tá dando para entender a situação? Claro, chega uma hora que, pô, não tem como, tem coisa que irrita você. Agora aquela coisa de você explodir, pô, Moisés foi naquele dia. Não é todo dia. Então precisamos ficar atentos. Existem irmãos que, não é que os irmãos se iram, eles vivem irados. Lembra daquele anãozinho da Branca de Neve zangado, entendeu? Tudo os aborrece. Não gosto de sol, não gosto de lua, não gosto de noite, não gosto de chuva. Ah não, esse daí é o dos Smurf, confundi aqui agora. Então, tais irmãos se desgastam como uma vela, cujo fogo não acaba enquanto não a destrói pelo consumo do seu pavio cada vez mais curto. É importante, contudo, destacar que ira não é ódio. Por exemplo, o episódio, né, do Robson na sua adolescência, quando ele foi para as vias de fato como motorista do ônibus, foi uma coisa momentânea. A ira não é ódio, pastor? Oi? A ira não é ódio? Não. Por quê? É importante destacar, ambos são distintos. O ódio tem a ver com a vingança. A pessoa de modo frio, pensado, vai fazendo mal. Igreja é bom de acontecer esse negócio. Ira não, porque o cara não vai ficar queimado. A ira queima o cara. É como, por exemplo, eu até parabenizo você pela sua honestidade. Por quê? O cara ele pode estar irado, mas ele segura a onda como assim, fulano vai me pagar. Isso não vai ficar barato não. Mas assim, aqui, luva de pelica na maciota, cara de paz e amor. Eu tenho medo dessa gente. E aí o que acontece? Aí nessa situação, exatamente, percebe o problema da ira quando ela dorme com a gente e continua no dia seguinte com a gente? Aí o que acontece? O ódio tem a ver com a vingança. A pessoa de modo frio e pensado vai fazendo mal, prejudicando os outros, minando relacionamentos, sufocando a outra pessoa. Tu vai deixando a pessoa cada vez mais apertada. Ela precisa da tua ajuda, você não dá. Você cria um negócio no dia do evento que ela vai fazer, aí você atrapalha um pouquinho o negócio aqui e ali, entende? Aí ela que vai explodindo e você só ali. É que nem futebol, por exemplo, você tem o moleque caneludo, todo acavalado, né? Vai igual uma vaca, o coroa, pá. Aí você foi e acertou o joelho do velho. Aí, pô, desculpa aí, tranquilo. Aí no futebol o velho vai e faz assim, pem, na tua canela ninguém viu. E nem você consegue reclamar porque você não entendeu direito o que ele fez, entendeu? Quem aqui nunca levou um negócio desse e tá entendendo? Mas assim, você não teve nem como brigar com o cara. Por quê? Tu não tem como afirmar que ele fez de propósito. Porque o colega da gente faz o quê? Volta e te dá um tapa. Na hora que vai para a dividida, ele te dá uma banda. O tio não. O tio, pá! E eu ainda olhando para lá, ainda assim, miserável. Ele, pá! Aí olha, quando você vai ver, tu sai assim, mancando e tudo tal, e o tio nem assim faz aquela coisa de, tá vendo? Não, nada aconteceu. Deu para entender? Então o que acontece? Aí você percebe aqui que é o seguinte, o ódio, ele é uma coisa mais tranquila. Você vai prejudicando, minando, né, os relacionamentos, você vai sufocando a pessoa, você vai puxando o tapete de um desafeto, entende? Você não gosta dele, mas ele não sabe. Entende? Se bobear, parece até que tu dá do lado dele. Entende? É o seguinte, Fernando, pô, só para te calçar, entende? Mas abre teu olho com o Robson. Só que é o seguinte, o Robson não tem nada a ver com peixe. Eu tô com sede no sangue do Fernando, mas eu fico bancando um amigo. Entende? Então aí numa situação dessa,
puxa o tapete de um desafeto até que consiga dar uma rasteira definitiva e ainda agir como se nada tivesse acontecido. E uma pessoa irada em plena explosão não seria tão categórica, entende? Teve uma certa ocasião que eu me desentendendo com uma certa pessoa, depois que passou o evento, eu mandei carta, naquele tempo não tinha internet, mandei carta para várias pessoas para não mandar de uma pessoa. Aí numa reunião, acabou a reunião, já chegou para mim e falou assim: ó, você para de ficar mandando carta para os outros, denegrindo minha imagem. Aí depois ele falou outra coisa lá que eu até tinha ofendido ele no início da reunião. Aí ele falou assim: olha, isso que você falou aí, eu sendo ou não, nós vamos caminhar junto para o céu. Ele falou isso? Caramba. Deixa a gente até desarmado, né? Como é que você continua brigando com um cara que faz isso? Pô, bacana, bacana. Não conheço não, mas já gostei desse cara. Então, eu dizer que gostei dele não arrumo inimizade contigo não, né? Tá tudo bem já entre vocês, né? Não, é assim que começa. Não, não, é que eu gostei da atitude do cara mesmo. Só que, pô, como o cara é o vilão da história, eu tô com medo de arrumar problema aqui com o Marco. Passou, né? Ah, então tá bom. Então, precisamos ser cautelosos para não perder o equilíbrio. Porque na falta do equilíbrio, tua vida muda. Entende? Então, afinal, isso prejudica muito a vida de uma igreja. Como um líder vai aconselhar um irmão iracundo? Como orientar aquela irmã que cospe marimbondo? Ou seja, aquela igreja, ela perde a qualidade no trabalho, porque as pessoas, além de medíocres, não são ensináveis e ainda por cima atacam no primeiro descontentamento. É como, por exemplo, o episódio do Robson. Se o motorista fez intencionalmente ou fez por um descuido, Acho que ele não fez com intenção. tá dando para entender? É uma situação. Agora, aqui o que a gente está observando é que não é uma pessoa reagindo porque ela foi prejudicada desse modo. É uma pessoa reagindo porque qualquer coisa que você falar que ela entender, ou seja, ela não está resolvida, então qualquer coisa é ataque, qualquer coisa é como se você a chamasse para briga. Rapaz, olha só, você entrou errado na música, treina mais um pouco para você entrar certinho da próxima vez, pronto. Aí o cara começa a cuspir ofensa, entende? Tu tá com inveja, porque não sei o que e tal, aí começa a vomitar um monte de coisa. Então nisso é a igreja que perde. A igreja perde, por quê? Porque ninguém vai orientar o cara. Como ninguém vai orientar o cara, ele vai vendo aquela mediocridade a vida toda. Vai ganhar cargo na igreja, vai ter e detalhe, e a igreja só vai ser prejudicada. A cada degrau de crescimento dele, a igreja só se prejudica. Por quê? Porque ele como ele não é ensinável, ele não é moldado para melhorar. Então, nisso que ele não é moldado para melhorar, ele prejudica as pessoas. E nisso que ele vai galgando posições, o poder de destruição dele é maior. Não sei se dá para perceber. Um irmão que é desculpa o termo que eu vou usar, um irmão que é um simples membro iracundo, você vai dar uma trava, tal, não sei o que lá. Agora, o líder de louvor, pô, já deu ruim. O presidente do diácono, pô, já complicou. O pastor da igreja, pô, aí complica. Eu não sei se dá para perceber, assim, o poder de destruição é muito maior. Então a gente tem que fazer o quê? Não precisa esperar a posição chegar. Você já vai melhorando como pessoa e vai pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a ouvir orientação, a ouvir uma crítica, a bater um papo com alguém e assim por diante, certo? Então é importante observar, né, que assim, essas pessoas, além de medíocres, não são ensináveis e ainda por cima atacam no primeiro descontentamento, e isso não é tolerável na vida de um cristão. Você já parou para pensar quem é você em relação à ira ou às explosões de raiva? Que nota você daria de 0 a 10 para si mesmo em relação a isso? Não precisa falar não, mas queria só que você pensasse, entende? Pense com carinho a respeito das suas emoções, beleza? Então a gente aqui falou sobre ira, separando ira de ódio, beleza? Então tá certo.